Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o bullying e o mindset. Por que será que esse bullying acontece? Então, vem comigo. Eu sou a professora Julaine, sou coach terapeuta educacional, trabalho no desenvolvimento, de habilidades socioemocionais para alunos e professores, para que a gente melhore o ensino. Nessa questão de olhar para o bullying, tá? E relacionar com a questão de mindset, nós devemos ficar atento, porque uma adolescente, uma criança que pratica o bullying, ele, na grande maioria das vezes, tem um mindset fixo, né? Então, ele foi educado na infância com elogios, né? Apenas no talento, apenas no cérebro. Ele muitas vezes sofreu abandono, ele muitas vezes está passando por um problema, então ele recebeu uma educação que fortaleceu o modelo que ele praticasse esse tipo de ação. Então olha só, então ele não pratica isso porque ele é assim, ele pratica isso porque o modelo mental dele permite isso nesse momento, mas não quer dizer que ele vai praticar bullying sempre. Não quer dizer que ele vai fazer o processo do bullying sempre. Quer dizer que, nesse momento, ele tem um modelo mental que foi maltratado. Por quê? Porque as experiências da primeira infância, né, tudo que ele viveu ali, que ele recebeu da família, da escola, das pessoas em volta, né, se tem religião, às vezes das suas crenças religiosas, tudo que ele recebeu, o ambiente que ele estava, indica quem ele é e por que é que ele está agindo assim. Então, quando a gente recebe as práticas de bullying na nossa escola, a gente tem que pensar em como olhar para essa criança, porque ela também é vítima desse processo. Ela está praticando o ato, mas ela está querendo denunciar alguma coisa. O modelo desajustado e fixo. Tá? Então, nós podemos sim ajudar dentro das escolas, mas nós temos que reconhecer que esse é um estado, que a nossa criança, o nosso adolescente não vai ser sempre assim, que ele pode mudar, tá? Então a gente não pode julgar o bullying como a pessoa. Então a gente vai julgar o bullying como a pessoa que está praticando, né? Então a gente não pode criticar as características pessoais dessa pessoa que está praticando o bullying. Tá? A gente tem que encontrar um momento, né, para sentar, para ouvir, tá? Para fazer ela se sentir acolhida na escola, valorizada, respeitada, porque muitas vezes ela não está se sentindo assim. E aí, com as agressões, né? O bullying existe em várias práticas, xingamento, chute, né? Furto, roubo, entre tantas outras práticas, né? Que existem, humilhação. E dentro de tudo isso que ela está vivendo, ela não é o bullying. Então nós temos que separar, tá? Para poder ajudar. Então isso é muito importante a gente saber. Se você ainda não assistiu aula sobre os tipos de mindset, volta lá, a gente vai falar das experiências, como foi construído, para você poder chegar aqui e olhar para esse assunto com uma nova visão, né? Então, sempre, na grande maioria das vezes, vamos retomar, os adolescentes, os jovens, a pessoa que comete bullying, ela está denunciando uma situação que é interna, relacionada ao modelo mental dela. Ela está tentando se proteger de alguma coisa, né? Violando o outro, violando o espaço, violando o direito do outro, porque ela não se considera capaz de conquistar o espaço dela de outra forma. Ela não vê a capacidade dela, tá? E por quê? Porque ela tem um modelo mental fixo. Então, nós temos que fazer os nossos adolescentes, os nossos jovens e quem é professor de criança, né, pensar em como construir esse modelo mental mais assertivo, mais fortalecido, né? E nós que vamos trabalhar com jovens e adolescentes, precisamos, então, reprogramar esse modelo, ajudar nessa reprogramação, tá? Então, nós podemos, sim, ajudar os nossos alunos e as nossas escolas a serem espaços mais seguros e diminuir o bullying.
mas eu tenho que pensar nisso que foi falado agora, tá? Porque daí a gente vai partir para algumas ações que podem tanto ajudar o professor como ajudar esse aluno, tá? Porque se a gente não olhar assim, a gente não consegue traçar as ações que sejam benéficas ao próprio adolescente, à criança e também ao espaço escolar, tá bom? Então eu quero falar para você um pouquinho de como observar um aluno, né, que está sofrendo bullying e depois algumas estratégias para a gente poder trabalhar essa questão de diminuir as práticas de bullying em nossos espaços escolares. Nós estamos falando isso com conhecimento do quê? De modelo mental. Então, o bullier, aquele que pratica o bullying, tem um modelo mental fixo e nós precisamos trabalhar no modelo mental, né? Não na própria punição, na crítica, né, dele. Então, nós temos que pensar em medidas que sejam realmente educativas, não que excluem, não que ele se sinta totalmente punido, mas ele tem que reavaliar, ele tem que aprender para ele poder ter uma nova postura, porque se ninguém ensinar ele a ter uma nova postura, ele vai continuar praticante de bullying. Não adianta ele saber que ele feriu o outro, mas como é que eu posso fazer diferente? Eu posso fazer diferente? Eu posso conquistar o que eu quero de forma diferente? Então é aí que mora a quebra de paradigma para a gente olhar para o bullying, tá? Então a gente deve observar alguns pontos aqui nos nossos alunos. Então, você conhece os seus alunos? Conhece. Então, você vai observar aquele que diminuiu o rendimento, aquele que era alegre e às vezes está triste, aquele que se interagia e de repente começou a ficar isolado, aquele que começou a faltar, né? Começou a chegar atrasado, às vezes na primeira aula, às vezes, né? Ou faltar durante a semana em algum dia, que é o dia que ele sofria o bullying, ou se sofria na entrada, começou a chegar atrasado. Então, muitas vezes a gente fala, chegou atrasado? Por que chegou atrasado? Vou ligar para sua mãe. Então, o que está acontecendo, né? Será que realmente é uma indisciplina, é uma perca de horário, ou é uma barreira, né? Mesmo uma proteção para que ele não sofra o bullying, tá? Então, olhar as questões dos machucados, do isolamento social, tá? E o rendimento. Muitas vezes eles perdem o rendimento. Tá? Então, a gente olha um aluno que era bom, de repente começa a decair. Pode estar relacionado ao bullying. Então, aqui são alguns aspectos para a gente poder olhar os nossos alunos. E como tornar a minha escola ou a minha sala de aula um espaço que combata o bullying sem eu precisar ficar explorando o bullying de forma negativa. Então, criar um ambiente de escuta. Eu acho que agora, com essa questão, né, que aconteceu nas escolas, de violências, o Estado criou um canal de escuta e cada escola foi instruída também a criar esse canal de escuta. Então, valorizar esse canal de escuta, incentivar para os alunos que às vezes desde o 6º ano que entram numa escola, às vezes é muito grande, né? Conhecer a escola, falar, olha, se você, né, passar por alguma situação desagradável, se alguém pegar o seu lanche e sair correndo, se alguém falar alguma coisa que você sente medo, né? Então, comunicar a um professor que você confia, comunicar a equipe, apresentar quem é a equipe para essas crianças que chegam novas na escola. Falar, olha, essa pessoa aqui pode te ouvir, pode te ajudar. Porque muitas vezes eles não sabem, né? Eles saem, aí, por exemplo, uma criança que sai do município, chega numa escola que tem 800, que tem 1.000 alunos, estava acostumado com 100, com 200, conhecia todo mundo. Então, nós precisamos ficar atento em fazer as nossas crianças conhecer os espaços e as pessoas que podem escutá-las no ambiente escolar, tá? E ter as regras, né? Regras. Então, dentro da sua sala, claro que cada escola tem sua regra, mas dentro da sua sala a gente pode estabelecer que nós não falamos palavrão, que nós levantamos a mão, que nós nos dirigimos ao outro, né? Ou pelo nome, né? Você não sabe o nome, amigo, pode combinar alguma coisa, porque daí vai criando essa gentileza, né? E esse respeito, e a prática, ela vai diminuindo. Então, é uma ação simples. Pode parecer até boba, mas não é, tá? E sempre, quando olhar para o bullier, né, que é quem pratica o bullying, nós temos que pensar em medidas educativas. Como seria pensar em medida educativa? Você, como professor, que às vezes tem um aluno que você sabe que pratica bullying, né? Se você pode ajudar, tá? Então, chamar para conversar, mostrar uma forma,
né? Vê o que ele está buscando. Ah, você quer se relacionar melhor com seus amigos? Você quer aprender? O que você tem dificuldade? Você está vivendo algum desafio? Eu posso te ajudar? Como que eu posso te ajudar a melhorar essa situação? Existe uma situação que eu posso te ajudar? Então, estar aberto a ouvir os nossos alunos, tá? Porque de repente eles precisam desse momento. E uma coisa que eu gosto de, algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a última prática aí, né? A quinta prática, é deixar um espaço, né? Ou criar, se você está pensando em desenvolver inteligência emocional, criar um espaço nas suas aulas para o desenvolvimento da inteligência emocional, tá? Para esse espaço, pode ser um espaço para falar das emoções, né? Tirar ali uma vez por semana para dizer que emoção você experimentou em casa, que emoção você experimentou aqui, se aconteceu alguma coisa na escola ou na sua aula mesmo, se teve uma prova, um trabalho, que emoção ele teve, que pensamento, que sentimento ele teve, qual é a sensação ou o que passa na sua mente quando ele entra na escola, quando ele sai, né? Quando ele vai para o intervalo, qual é a sensação que você tem, né, na aula de português, de matemática, de geografia, o que você sente, né, nos espaços escolares? Então você pode ir criando ali esse espaço para falar das emoções, não falar de tudo isso junto, como eu abordei agora, mas trazer em algum momento. Hoje nós vamos falar como a gente se sente quando a gente chega à escola, né? Ou direcionar para essas emoções que você vê ali que são necessárias trabalhar. Você tem muita raiva, né? Então direcionar para raiva. Então vamos trabalhar a raiva. Por que a gente sente raiva? Ah, você tem muita tristeza, né? Falar sobre a tristeza. Então observar também as habilidades emocionais que precisam ser treinadas naquela turma. É um espaço para deixar eles falarem, né? E depois você vai construindo alguns pontos para ir ajustando isso, tá? Eles validar as emoções, né? Saber que a gente pode ter emoção boa, que a gente pode ter emoção ruim, só que a gente não pode reagir, né? Agir com as nossas emoções instintivas, como a raiva, porque daí a gente acaba falando coisa que a gente não quer, ou a gente acaba cometendo violência que a gente não quer. Então, vai promover entre os alunos até um autocontrole, né, das emoções aí, porque validar, reconhecer e saber que não pode agir com ela, mas pode ter, porque muitas vezes eles ficam achando que é feio, né? Mas todos nós temos pensamentos e emoções que são feias, mas nós não agimos com elas, né? Isso é muito importante a gente ensinar para os nossos adolescentes aí e crianças. Outra coisa que é interessante também nesse espaço é você perguntar como que você se sente na escola, né? Você tem amigos? Você gostaria de ter mais amigos? Pode deixar um espaço para isso, né? Nesse momento aí de desenvolver esse espaço que contribua aí com a alfabetização socioemocional para fortalecer o desenvolvimento da inteligência emocional. Pode fazer um trabalho também, né, de volta às férias, início de ano, sempre apresentando a escola, apresentando os amigos, trazendo ali atividades que eles se engajem, né, que eles se conheçam, que eles se experimentem entre os pares. Isso é importante, a gente favorecer essa comunicação entre eles, porque muitas vezes são tímidos, muitas vezes não conseguem, né, fazer esse trabalho. E outra coisa interessante também, dentro das nossas escolas, é perguntar quais são os problemas que você vê na escola. Como será que a gente poderia resolver? Será que tem algum problema que impacta a mim dentro da escola? Aí já pode sair questões às vezes sobre o bullying, né? Será que tem algum problema que está impactando algum amigo meu? Está relacionado à aprendizagem, à afetividade? Então você pode avançar nessas questões para ficar mais específicas sobre o bullying. Espero ter contribuído com você. Nos encontramos aí nos próximos vídeos. E não esqueça, bullying está relacionado a mindset fixo e às experiências de infância. Nós precisamos levar isso em consideração dentro das nossas escolas. Tchau, tchau.